Existem momentos na vida que se gravam em nossa memória como cicatrizes invisíveis, marcas que nenhum tempo consegue apagar completamente. Aquele dia de quinta-feira, 23 de março, ficaria para sempre gravado em minha alma como o dia em que meu mundo desmoronou. Mas também seria lembrado como o dia em que comecei a renascer das cinzas da mulher que eu pensava ser. Meu nome é Glória, 55 anos de vida, dos quais 32 foram dedicados a um casamento que eu acreditava ser sólido como rocha. Emanuel, ou Manoel, como todos o chamavam, era meu marido, meu companheiro, o homem que eu jurei amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. 60 anos de idade, cabelos grisalhos que eu achava distintos, olhos castanhos que um dia me fizeram sonhar. Construímos uma vida juntos. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Nosso apartamento de 3 quartos no centro da cidade era o resultado de anos de trabalho árduo, cada tijolo uma conquista, cada móvel uma lembrança. Naquela manhã, acordei com uma sensação estranha no peito. Uma intuição feminina, talvez. Algo que não conseguia nomear, mas que pulsava como um alerta silencioso em minha mente. O dia começou como qualquer outro. Preparei o café, arrumei a cozinha, vesti minha roupa de trabalho. Eu trabalhava como gerente administrativa em uma empresa de médio porte, um cargo que conquistei com suor e dedicação ao longo de 20 anos. Vou sair mais cedo hoje, avisei a Manoel, que tomava seu café sem me olhar nos olhos, fixado no celular como sempre. Hum, foi sua única resposta. Deveria ter percebido os sinais, o desinteresse, a frieza, as mensagens constantes no telefone que ele escondia de mim. Mas o amor tem essa capacidade cruel de nos cegar para o óbvio, de nos fazer acreditar em mentiras, porque a verdade seria devastadora demais para suportar. Saí para o trabalho às 7 horas da manhã, como sempre. A rotina me engolia, reuniões, relatórios, telefonemas, mas aquela sensação estranha não me abandonava. Era como se uma sombra me seguisse, sussurrando advertências que meu coração teimava em ignorar. Por volta das 14 horas, meu chefe me liberou mais cedo. Uma situação incomum, mas bem-vinda. Decidi voltar para casa e surpreender Manuel com um almoço especial. Que ironia amarga. Eu queria surpreendê-lo. O caminho de volta foi marcado por um silêncio interior inquietante. Minhas mãos suavam no volante do carro e meu coração batia num ritmo descompassado. Quando estacionei em frente ao prédio, às 15 horas e 30 minutos, senti um aperto no estômago que não conseguia explicar. Subi os 4 andares de escada. O elevador estava quebrado há semanas, com uma lentidão que não era característica minha. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda recusava a aceitar. Quando coloquei a chave na fechadura, minhas mãos tremiam. A porta se abriu com um rangido suave. O apartamento estava silencioso, mas era um silêncio diferente. Não era a quietude habitual de um lar vazio. Era um silêncio carregado, prenhe de segredos. Havia algo no ar. Um perfume que não era meu, doce demais, enjoativo. Um perfume de mulher jovem, daqueles anunciados em revistas de moda, prometendo sedução e juventude eterna. Tem alguém aqui? Chamei, minha voz ecoando pelos cômodos. Silêncio, mas então ouvi. Um ruído vindo do quarto. Nosso quarto. O quarto onde dividi tantas noites, tantos sonhos, tantas confidências. Meu coração disparou. Pensei em ladrões. Que ingenuidade a minha. Ladrões teriam sido um alívio. Avancei pelo corredor, cada passo uma eternidade. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei-a devagar, e o que vi me transformou para sempre. Manuel estava ali, completamente nu, saindo do banheiro. Sua expressão de surpresa teria sido cômica em qualquer outra circunstância, mas o que veio depois destruiu qualquer possibilidade de riso. Atrás dele, enrolada apenas num lençol, meu lençol, aquele que escolhi com tanto cuidado, surgiu uma jovem. 28 anos, talvez. Cabelos longos e loiros, corpo esbelto, pele bronzeada. Bonita de uma forma quase ofensiva. Glória! A voz de Manuel soou estranha, distante, como se viesse de outro mundo. Você chegou cedo. Fiquei paralisada, literalmente paralisada. Meu corpo não respondia aos comandos do meu cérebro. Queria gritar, queria chorar, queria correr, mas tudo o que consegui foi ficar ali, de pé,
olhando para a cena como se fosse uma espectadora da própria tragédia. A jovem me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Não havia culpa, não havia vergonha, havia desdém, um desprezo tão puro e cristalino que cortou mais fundo que qualquer faca. Ah, então essa é a esposa velha, disse ela, sua voz gotejando veneno. Manuel, você não exagerou. Ela realmente parece ter 100 anos. A dor que senti naquele momento não tem descrição adequada em nenhuma língua. Era como se cada palavra fosse uma adaga mergulhando no meu peito, rasgando não apenas minha carne, mas minha alma, minha identidade, tudo que eu era. Alessandra, não. Manuel começou, mas sua voz era fraca, sem convicção. O que, Manuel? A tal Alessandra continuou, agora com um sorriso cruel nos lábios pintados de vermelho. Eu só estou sendo honesta. Olha para ela. 55 anos de pele flácida e sonhos murchos. Como você aguentou tanto tempo com essa relíquia? Cada palavra era uma martelada. Relíquia, velha, murcha. As palavras que toda mulher na minha idade teme ouvir. Os insultos que ferem onde mais dói, no cerne da nossa feminilidade, da nossa autoestima já abalada por uma sociedade que descarta mulheres como descarta jornais velhos. Saia do meu quarto. Consegui murmurar, minha voz mais fraca que um sussurro. Seu quarto? Alessandra riu, uma gargalhada cristalina e cruel. Querida, esse quarto é de quem Manuel quiser que seja, e claramente ele me quer aqui, não é, amor? Olhei para Manuel, buscando algum resquício do homem que amei, mas o que vi foi um estranho, um covarde. Ele baixou os olhos, incapaz de me encarar. Glória! Ele finalmente falou, sua voz carregada de uma frieza que me congelou. Isso já vinha acontecendo há meses. Alessandra e eu, nós nos amamos. Você precisa aceitar. Aceitar? Repeti, a palavra saindo distorcida da minha boca. Sim, aceitar. Alessandra interveio novamente, aproximando-se de mim com passos deliberadamente provocativos. Veja, Glória, você é uma mulher, digamos, do passado, ultrapassada, antiquada, obsoleta. Manuel merece alguém jovem, vibrante, que ainda tenha algo a oferecer além de rugas e amargura. Alessandra tem razão, Manuel disse, e essas 4 palavras mataram qualquer esperança que ainda existisse em mim. Você se tornou apagada, Glória, sem vida. Alessandra me faz sentir vivo de novo. Vivo. Soltei uma risada amarga. Com uma amante 27 anos mais jovem que você. Que originalidade. Veja. Alessandra apontou para mim como se eu fosse um objeto de estudo. Amargura. É exatamente isso. Você é amargurada, Glória. Azeda, intragável. Nenhum homem quer ficar perto de uma mulher assim. Você é patética. Patética. A palavra ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Patética. Era assim que me viam? Era isso que eu havia me tornado depois de 3 décadas dedicando minha vida a um casamento, a um homem, a uma família? Por favor, saiam do meu quarto. Pedi novamente, desta vez com mais firmeza, embora por dentro estivesse desmoronando. Nosso quarto, corrigiu Manuel. E não, Glória, não vamos sair. Na verdade, acho que você deveria sair. Alessandra vai ficar aqui por alguns dias. O quê? Não acreditei no que ouvia. Você ouviu direito, senhora. Alessandra cuspiu praticamente a palavra senhora como se fosse um insulto. Manuel e eu decidimos que é melhor assim. Você pode dormir no sofá da sala, ou melhor ainda, pode ir para um hotel. Acho que seria menos constrangedor para todos nós. O choque me atingiu como uma onda. Eles queriam que eu saísse da minha própria casa, do apartamento que ajudei a conquistar? Isso é ridículo, consegui dizer, sentindo as lágrimas começarem finalmente a escorrer pelo meu rosto. O que é ridículo? Disse Manuel, vestindo um roupão com uma naturalidade obscena. É você ficar aqui, constrangedora e patética, enquanto tentamos ter nossa privacidade. Glória, seja razoável. Você já não tem mais nada a me oferecer. Alessandra é jovem, bela, cheia de energia. O que você é? Uma mulher de meia-idade cansada, sem brilho, sem graça. Quando foi a última vez que você se arrumou direito? Que usou um vestido bonito? Que foi ao salão de beleza? Cada pergunta era uma facada. E o pior,
Parte de mim se perguntava se ele tinha razão. Eu havia me dedicado tanto ao trabalho, à casa, às responsabilidades, que talvez tivesse me esquecido de mim mesma. Mas isso justificava a traição? Justificava a crueldade? Você é um covarde, murmurei. E você é uma fracassada, rebateu Alessandra, agora totalmente à vontade, como se aquele fosse seu território. Uma mulher fracassada que não conseguiu nem manter o próprio marido interessado. Isso é triste, Glória. Muito triste. Você deveria ter vergonha de si mesma. As palavras dela eram como ácido, corroendo minha autoestima, minha dignidade. Fracassada, patética, velha, ultrapassada, obsoleta. Cada adjetivo depreciativo construía uma prisão ao meu redor, paredes feitas de humilhação e dor. Eu quero que vocês saiam, insisti, minha voz embargada. Não, Manuel foi categórico. Glória, esta é a realidade agora. Alessandra e eu estamos juntos. Você vai ter que se acostumar. E seria mais fácil para todos se você simplesmente aceitasse e nos desse espaço. Espaço! Gritei, finalmente encontrando minha voz. Espaço na minha própria casa? Tecnicamente, Alessandra disse com um sorriso venenoso. O apartamento está no nome de Manuel também. Então não é só sua casa. É a casa dele. E se ele quer que eu esteja aqui, tenho todo o direito de estar. Ela tinha razão. O apartamento estava em nome dos dois. A realidade legal me atingiu como um soco no estômago. Além disso, continuou Alessandra aproximando-se mais, seu perfume enjoativo invadindo meu espaço. Você realmente acha que Manuel vai escolher você, em vez de mim? Olhe para mim, Glória. Olhe bem. Eu tenho tudo o que você já teve e perdeu. Juventude, beleza, vida. E olhe para você. Cabelos grisalhos mal cuidados, roupas sem graça, corpo que já viu dias melhores. Você é uma sombra do que foi. Uma lembrança desagradável, uma presença inconveniente. Cada palavra era uma punhalada certeira. Ela sabia exatamente onde mirar. Minhas inseguranças, meus medos, minhas dores, e explorava cada um deles com uma precisão cirúrgica. Manuel me contou tudo sobre você. Ela continuou, circulando ao meu redor como um predador. Como você é chata, como você reclama de tudo, como você nunca está satisfeita, como você é fria, sem paixão, sem vida. Francamente, não o culpo por ter me procurado. Qualquer homem no lugar dele teria feito o mesmo. Chega, pedi, minha voz quebrando. Chega? Ela riu. Ainda não comecei, querida. Sabe o que é mais engraçado? Manuel me disse que há anos vocês mal se tocam, que você se tornou uma estranha na própria cama, que ele precisava fechar os olhos e imaginar outra pessoa só para conseguir. Chega! Gritei tapando os ouvidos, mas ela não parou. As palavras continuaram jorrando, cada uma mais cruel que a anterior, construindo um retrato de mim que era ao mesmo tempo falso e terrivelmente real. Será que era assim que Manuel me via? Como uma mulher acabada, sem valor, descartável. Você sabe o que mais me surpreende? Alessandra finalmente parou de circular e ficou bem na minha frente, seus olhos azuis brilhando com malícia. É que você não viu isso vindo. Manuel está comigo há 8 meses, Glória. 8 meses inteiros. E você nunca percebeu. Porque você estava tão absorta em seu mundinho patético que nem notou quando seu marido começou a viver uma vida completamente diferente. Isso é que é fracasso, minha cara. Isso é que é ser uma esposa incompetente. 8 meses. A informação me atingiu como um trem. 8 meses de mentiras. 8 meses de traição. 8 meses em que fui feita de idiota. As flores que ele te deu no seu aniversário? Alessandra sorriu com crueldade. Eu escolhi. As viagens de trabalho que ele fazia? Eram comigo. Aquele final de semana em que ele disse que ia visitar o irmão doente? Estávamos numa pousada romântica na praia. E você, boba, acreditou em tudo. Cada revelação era um golpe. Meu aniversário. As flores que pensei serem um gesto carinhoso. As viagens que justificou com trabalho. O irmão que nem estava doente. Tudo mentira. Tudo encenação. E eu, a tola, a idiota, a mulher obsoleta e ultrapassada, acreditei em cada palavra. Olha para você. Alessandra apontou para meu reflexo no espelho do quarto. Chorando, patética, fraca.
É por isso que Manuel me escolheu. Porque eu sou forte. Porque eu sei o que quero. Porque eu não sou uma chorona desesperada que se apega a um casamento morto. O casamento não está morto. Tentei argumentar, embora soubesse que estava mentindo para mim mesma. Não? Manuel finalmente voltou a falar, sua voz carregada de desprezo. Glória, nosso casamento morreu há anos. Você é que não quis ver. Ficou presa nessa fantasia de conto de fadas, fingindo que tudo estava bem, quando na verdade estávamos apenas existindo lado a lado. Não havia amor. Não havia paixão. Não havia nada. Havia compromisso, consegui dizer. Havia história. Havia. Havia tédio, cortou Alessandra. Você entediou seu próprio marido até a morte, Glória. Parabéns. Essa é sua grande conquista. 32 anos de mediocridade e tédio. As lágrimas corriam livremente agora. Não tentei escondê-las. Qual era o sentido? Eles já me haviam visto no meu pior. Já tinham me despido de qualquer dignidade. Eu acho melhor você ir para o quarto de hóspedes, disse Manuel, sua voz agora assumindo um tom de ordem. Alessandra e eu precisamos de privacidade. Quarto de hóspedes, repeti atordoada. Sim, ou o sofá da sala, tanto faz, só saia daqui. Ele foi direto, sem rodeios, sem piedade. Olhei para aquele homem que um dia amei e não o reconheci. Onde estava o rapaz tímido que me cortejou? O noivo nervoso no altar? O companheiro que jurou me amar até a morte nos separar? Essa pessoa nunca existiu? Ou foi corrompida, transformada em algo irreconhecível? Você vai se arrepender, consegui dizer, minha voz finalmente encontrando alguma firmeza. Arrepender? Alessandra gargalhou. Do que exatamente? De trocar uma mulher acabada por uma jovem maravilhosa? Acho difícil, querida. Muito difícil. Saí daquele quarto com o pouco de dignidade que me restava. Cada passo era uma agonia. Conseguia ouvi-los rindo atrás de mim, rindo, como se minha dor fosse uma piada, como se meu sofrimento fosse entretenimento. Fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Desabei na cama, deixando as lágrimas virem em ondas violentas. Chorei pela mulher que fui, pela mulher que pensava ser, pelo casamento que acreditei ter, pelas 3 décadas jogadas no lixo como se não valessem nada. Mas algo começou a se formar dentro de mim naquela noite. No meio da dor, da humilhação, da vergonha, uma pequena chama começou a brilhar. Era raiva. Não a raiva explosiva e descontrolada. Era algo mais profundo, mais visceral. Uma determinação de ferro de que eu não seria mais a vítima patética que eles queriam que eu fosse. Os dias seguintes foram um inferno particular. Alessandra se instalou no apartamento como se fosse a dona. Andava pela casa com roupas mínimas, sempre provocativa, sempre cruel. Bom dia, Glória, dizia todas as manhãs com falsa doçura. Dormiu bem no seu quartinho? Espero que não tenha ouvido os barulhos que Manuel e eu fazíamos durante a noite. Sabe como é? Juventude, energia, coisas que você claramente não entende mais. E Manuel? Manuel simplesmente me ignorava. Quando precisava falar comigo, o fazia com uma frieza cortante, como se eu fosse uma estranha inconveniente. Uma semana depois da descoberta, eles decidiram intensificar as humilhações. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava na cozinha preparando meu próprio jantar. Eles haviam deixado claro que eu não estava convidada para as refeições deles, quando Alessandra entrou, usando um vestido vermelho justo que não deixava nada à imaginação. Sabe, Glória? Começou ela, pegando uma taça de vinho que Manuel havia comprado para ela. Eu estava pensando, você realmente deveria procurar outro lugar para morar. Sua presença aqui é, como posso dizer, deprimente. Manuel e eu queremos construir nossa vida juntos, e você é como uma nuvem negra pairando sobre tudo. Este é meu lar, respondi tentando manter a voz firme. Seu lar? Ela riu. Glória, seu lar é onde quer que aceite mulheres tristes e sozinhas. Talvez um asilo, ou quem sabe um convento. Você já considerou se tornar freira? Pelo menos assim, sua existência monótona teria algum propósito. Você é cruel, disse baixinho. Cruel? Ela fingiu ofensa. Não, querida. Eu sou honesta. Há uma diferença. A verdade dói, eu sei. Mas alguém precisa dizer.
Você é uma mulher que não serve mais para nada. Seu tempo passou, sua relevância evaporou. Você é, na melhor das hipóteses, um fantasma vivendo entre pessoas reais que têm futuro. Manuel entrou na cozinha naquele momento, abraçando Alessandra pela cintura num gesto que um dia foi meu. O que está acontecendo aqui? Perguntou, embora já soubesse. Só estava conversando com sua ex-esposa. Alessandra sorriu maliciosamente, sugerindo que ela encontrasse um lugar mais adequado para pessoas como ela. Boa ideia, concordou Manuel sem me olhar nos olhos. Glória, seria melhor para todos se você encontrasse seu próprio caminho. Alessandra e eu vamos nos casar em breve. A notícia caiu como uma bomba. Casar. Eles iam se casar. Você ainda é meu marido, consegui dizer. Por enquanto, ele deu de ombros. Já entrei com os papéis do divórcio. Em alguns meses, serei livre. E então Alessandra será minha esposa. Minha verdadeira esposa. Não uma impostura como você. Impostura. Mais uma palavra para adicionar à coleção de insultos. Cada conversa com eles era uma masterclass em crueldade verbal. Já até escolhi meu vestido de noiva. Alessandra disse com entusiasmo cruel. Custou uma fortuna, mas Manuel insistiu. 15.000 reais. Você consegue imaginar, Glória? Claro que não. Quando você se casou, provavelmente usou algo de brechó, não foi? Na verdade, meu vestido de noiva havia sido simples, feito por uma costureira do bairro. Não havia dinheiro para luxos na época. E me sentia linda nele. Mas agora, aquela memória era contaminada pelo veneno nas palavras dela. 15.000 reais, repeti. Sim, e vamos fazer uma cerimônia linda. 300 convidados. Festa na melhor casa de eventos da cidade. Tudo que você nunca teve, Glória. Tudo que você jamais terá. Ela se aproximou, seu hálito de vinho batendo no meu rosto. Porque você sabe por quê. Porque você não merece. Mulheres como você não merecem felicidade. Merecem exatamente o que têm: solidão, amargura e esquecimento. Aquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, tomei uma decisão. Não seria mais a vítima. Não aceitaria mais ser pisoteada. Eles queriam guerra? Teriam guerra, mas não nos termos deles, nos meus. Comecei discretamente. Nos dias seguintes, enquanto eles continuavam suas exibições de afeto exagerado e suas ofensas constantes, comecei a investigar. Procurei um advogado. Não qualquer advogado, mas o melhor especialista em direito de família que pude encontrar. Doutor Henrique Castro, 68 anos, respeitado, implacável. Senhora Glória, ele disse na nossa primeira reunião examinando os documentos que levei. A senhora está numa posição interessante. O apartamento está em nome dos dois, correto? Sim, confirmei. E todos os bens também. A maioria.